Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. Sendo rigoroso, esta é a enésima vez que eu inseto este episódio. Nem mais uma, nem menos outra. É a enésima vez e pá, aí ao minuto 1 desisto. Falta-lhe ganas. Aproximo-me sorrateiramente do registro típico do podcaster e aí vou ao espelho. É nisto que tu te tornaste? Tinha-me vontade de encetar este túnel do vento com ganas. Ai, um discurso maravilhoso, categórico, capaz de mudar a vida até aos moribundos, mas nem sequer um mindinho de Lázaro, o mindinho oculto de Lázaro, ele que tem 6 dedos, pois foi criado pela inteligência artificial. O discurso não é vivificante. Vocês ouvem as minhas palavras, estão entre a vida e a morte, semi-zombies, zombies consumistas, se quiserem ser, amigos das redundâncias, e encaminham-se para o cemitério a passo de fugida, pois a vida não está para cantigas. Nós somos filhos do nosso tempo. Se somos, eu muitas vezes olho para o calendário, faz favor de te lembrares de mim no Natal. Ora, hoje é de improviso, como é meu apanágio, e sem cortes, pois não há tempo para edições. Hoje vou-me mostrar vulnerável. Eu basicamente sou uma psicóloga pop neste momento. E estou de tronco nu, o que, se eu tivesse outro grupanzil, facultar-me-ia dinheirinhos, que... aspecto que me agrada-me na altura de pagar as frutas. Eu, no abstrato, não vejo qualquer rendimento para o dinheiro. No entanto, quando chega à caixa e passo as frutas, os gelatados, coisas e os preservas, porque eu vou ter com a Vanessa, tudo muito bonito, sou recebido com um sorriso, treinado de véspera. É pessoal que teve a passar pelo guião da empresa, treinado para sorrir consoante o manual de normas do hipermercado, há sorriso à Lidl, há sorriso à Continente e por aí vai, e nós escolhemos o hipermercado consoante o sorriso do funcionário. Balelas nas baleias, não é nada disso, nós vamos pelos preços, só que não gostamos de ser perdigueiros da pechincha. Nós dizemos para nós próprios e para os outros, nós não arranjamos forma nenhuma de juntar as pessoas em torno de um tema. Mas ele não foi educado o suficiente, deixei de ir àquele snack bar porque eu pedi um pastel de nata para 6 e a empregada passou despromovia. Vejam bem a minha maldade de balconista, de funcionária de snack bar para empregada. E se eu volto lá mais uma vez, apodo-a de escrava para ela saber que este sistema capitalista é inescapável. O pastel de nata politizou-te, digo eu, sem entrar nessa conversa, mas o que interessa é que a rapariga, ao ter de cortar o pastel de nata, não digo em 6, mas em 2, fez cara feia. E agora, nós que somos exegetas de merda nenhuma na vida, agora vimos o outro que consegue analisar as feições e, consoante os trajeitos, consegue perceber a biografia dali para a frente. Ele franziu o senho, vai durar mais 5 anos. Franziu o senho. Consigo ver a sua cor partidária. E agora, qualquer barda-merdas acha que está em condições de o fazer
por dar cá aquela palha, pede um galão, pede um copo d'água, pede um café e depois é sempre a exegese do café. Já muita gente falou, e sempre mal, que é o café personalizável. E depois mesmo o café, supondo que conseguimos fechar o café em certas categorias, com café normal, e depois há logo um filósofo, mas o que é o normal? O normal é a coisa mais anormal possível. Pronto, já fecha-me o snack bar, é impossível de servir um café, eu quero uma bica. Eu já me enquadro erradamente neste mundo, eu só quero uma bica e eu sou confrontado com o operário do snack bar que me diz: mas o que é o normal? Diga-me, quer curto, quer 3/4, quer escalda. Eu quero uma bica, amiga, dê-me uma bica. Eu acordei às 7h30 com o propósito de levar uma bica aos lábios, uma bica mal tirada. Eu não quero a melhor bica, eu não quero um café colombiano como bebi há dias em Alcotim. Assim, paredes meias com um talho. Já vamos para aí, se calhar, o mistério de Alcotim. Como negócios insuspeitos fazem pandan no mesmo edifício, sei lá, um snack bar finanças, uma funerária florista, mas isso se calhar faz sentido. Um consultório médico / museu de um médico já falecido, e não sei se faz sentido. Ou seja, a compactação de negócios que de outra forma não estavam ligados. Mas se calhar deixamos este assunto em aberto, esta tab. Eu sou tão moderno, para regressar com violência aos temas que nos trouxeram cá, que é o snack bar que não está à altura do gosto requintado do consumidor, como eu ouvi há dias o consumidor ativo. Vocês não leem poesia, não leem prosa, não se dão com as pessoas. Vocês fazem brainstorm com outros papavos iguais a vocês, da mesma estirpe. É um calibre que não dá para matar caça grossa. E de semana sim, de semana após semana, já troquei isto, vocês deixem-me aqui sozinho a fabular termos e depois, claro, embaraço-me. Eu tenho vergonha de mim próprio, pá. Não consigo expressar uma semi-ideia com o vagar, com a virulência do podcaster contemporâneo que tropeça em muletas linguísticas. Eu, se fosse esperto, revestia isto a verniz postiço, como se houvesse genuíno, e pôs genuinidade, empatia, imagina crazy. E a coisa passa. Agora articular uma ideia... Isso é para amanhã. Agora, vamos lá ver. O exegeta do café não está contente com o café. O 3/4, o baixo ventre. Eu sou o príncipe do baixo ventre. Não, para isso era preciso ser um caralho. Esqueçam isto. Ora, é um tipo que está mentalizado, que deve beber aquele café. E se não for aquele café, não pode ser. É uma espécie de princesa, de rei. É o rei possível. Nós não temos condições, ou a maior parte de nós, as pessoas com as quais eu convivo, não têm dinheiro para comprar um reino, nem tão pouco pagar a um carrasco. Só que fosse isso. O que é que fazia este 6 Euromilhões? Contratava carrascos e instalava patíbulos pelas vilas e pelas cidades. Volta e meia era um gajo que, enforcava o bicho. Mas pessoas específicas, pessoas preparadas para serem enforcadas, que levaram uma biografia que noutros tempos. Não é? Vais enforcar políticos. Pois vou, mas não é uma coisa inconsciente. Então fez-se isso na história toda do homem, aquela maiúscula que é para assustar meninos, e um gajo pensa, se a história é maiúscula é para decorar e é chato. Eu gosto de história minúscula ou uma história sem H, porque o H não se lê. Não se lê porquê? O que é que o H tem diferente das outras letras? Pergunta o analfabeto. Eu não leio nada, para mim todas as letras são mudas, diz o analfabeto. E eu, amigo, estás bêbado ou estás sóbrio? Isso não interessa. Pois não, então abraça-me, vamos fazer um poema a 4 mãos. 4 mãos? Tu és ambidestro? Sou só canhoto. Então a 2 mãos. Mas eu não escrevo. Então escrevo eu sozinho, fica a ver o que é um poeta, meu. Vais ver o que é um poeta. Eu gosto muito do Manel Alegre. Cala-te, deixa ver o que é um bardo. Caraças, Portugal até treme se eu junto os vocábulos da maneira certa. Se isto
cria aqui um som, ai caraças, é uma língua kamikaze. E ele olha para mim, eu só queria saber as parangonas, eu só folheio, eu só vejo os bonecos. Há pessoas que passaram do patamar infantil para a idade adulta e passaram da bonecada ilustrada para a bonecada em fotografia e folheiam um Correio da Manhã só vendo os bonecos, nem lê as parangonas, porque um gajo que lê as parangonas atualmente já é um erudito. Se eu apanho pessoas, mesmo pessoas de carne e osso, ou doce e carne, dependendo de onde é que vêm, a ler as parangonas, tu estragas os olhos, como já me disseram, mas eu sou um tipo que não é aconselhável. Eu leio as chamadas linhas, letras e vou por aí para onde? Não sei, que eu continuo perdido. Só que já me aconselho, Roberto, lamento que isso faz mal. Eu conheci um gajo, como me disse uma cubana, eu conheci um gajo que só lia, começou a acumular esperma e um dia matou-se. E isto dava um conto. Isto é só uma piada interna para quem percebe, para quem convive comigo, eu volto e meia e digo isto. E não dava. Um cubano que leu demais e por isso não teve tempo para dar vazão aos colhões e também não se deixou embeiçar pelas teorias dos gurus da testosterona. Tu não te venhas, amigo, investe antes na Bitcoin. E agora, em qualquer vídeo de YouTube, somos parados, aborroados a meio por um tipo que tem pai uns 18, uns 20 e poucos e já está a dever não sei quantos anos à cova, tendo em conta o cérebro. É espetacular o que um gajo hoje consegue fazer sem cérebro. E o aplaudo se tivesse tempo e não tivesse as mãos atadas a este contrato precário de trabalho. Qualquer gajo com um bigode ou um projeto de bigode em cima dos beiços diz: eu sei investir, eu tenho uma empresa B2B. Opa, tu não me fales com siglas. Tu interrompes o meu vídeo de música, rap, falar de gajas da maneira mais sórdida para falar de investimentos, pá. E o investimento pode não ser certo para si porque pode eventualmente perder dinheiro. Está! O óbvio ulante. Eu quero é abraçar a pessoa que pensou nisto. Ora, vamos dizer que pode eventualmente ganhar dinheiro, mas pode certamente perder dinheiro. E isto é um bom projeto para si, se tiver dinheiro para gastar ou para perder. É mais isto. Eu quero que falem nestes moldes. Vocês cuspam de uma vez por todas esses eufemismos que conspurcam as vossas ideias. Eu conheci um gajo. Tu não conheceste ninguém. Tu não te conheces a ti próprio. Tu sais de casa, olhas ao espelho e dizes: quem é esse rapaz que está do outro lado do espelho? E são vocês, com essa popa esfrangalhada. Vocês que se adaptam mal à estética do momento. Vêem 3 gajos com um penteado. Vou seguir. Caso contrário, sou uma ovelha tresmalhada no que diz à pilosidade. No que diz respeito à pilosidade, faltou isto, no tocante, no concernente, pá. No concernente, pá. E vocês andam... vocês sonham, têm pesadelos com o dia em que saem à rua e são o único gajo com um pintinho, queria dizer tintim penteado e... vocês, eu sou uma máquina falhada de trocadilhos. É isso que vai estar na minha lápide, o epitáfio. Aqui jaz um trocadilhista falhado. Se calhar vem daí o meu horror ao fazedor de trocadilhos. Muitas vezes, e continuarei a fazer, enquanto houver energia para desperdiçar, não se aproximem de mim se a intenção é fazer um trocadilho. Pensem primeiro, isso é aplicável em várias zonas da vida, mas no que diz respeito ao trocadilho, pensem primeiro se o mundo está melhor após a vossa feitura. Considerem este contexto. O mundo sobrevive ao vosso trocadilho? E se sim, vale a pena? E se conseguirem responder assertivamente a estas duas, vocês, é sempre assertivamente. Façam valer as vossas formações e os vossos cursos de empreendedorismo. Se frequentam a custo, mas a aplaudir, é por isso que vocês pagam as vossas dentuças. É para sorrir em certames de empreendedorismo. É para sair fora da caixa e é para utilizar termos como assertividade e resiliência. Se vocês não utilizam estes termos no vosso dia-a-dia, mesmo em contexto sexual, agora vou-te ao cu, não gosto de dói. É preciso ter resiliência. Isto tem de ser, isto temos de normalizar a ponto de utilizar estes termos no ato sexual. Roberto, usas? Não, porque eu sou um selvagem. Eu animalismo no sexo. Eu, de tanto foder, não é se estivesse vivo, punha-me na arca, mas sem par, porque eu sou um bicho impar. Porquê? Sou amigo da identidade? Não, eu sou amigo da minha fome. E estávamos no café.
Os Leonardo da Vinci do café são preciosistas do café. Em mais nenhum aspecto são preciosistas. A política não sabem bem. Os direitos do trabalhador não sabem como é que aquilo lhes caiu ao colo. Se é 8 horas, se é 10, se não trabalham-se do caralho, se a inteligência artificial faz caralho, se há servidores na América que roubam a água dos indígenas para acumular pichas artificiais, isto é bonito. Há pessoal, os ativistas, mas cuidado, o mundo vai acabar. Epá, vocês também só trazem mais notícias. Só trazem mais notícias. Vou verbalizar que o gajo aguete tropeçou na língua. Um gajo, quer dizer que agora não podemos acumular teras e teras de pichas. Não, se calhar. E depois a inteligência artificial faz esses mamarrachos, não é? Faz, se calhar, uma picha barroca, uma picha fratal, uma picha. Se caíssemos nessa picha, é uma picha desdobrava numa picha, e não é uma matriosca de pichas, em que a picha interior é mais pequena que a anterior. Não, é sempre a mesma picha, dentro da qual há outra picha. É um labirinto de pichas, e no centro do qual não está o labirinto, mas está outra picha, e dentro dessa outra picha, e nunca acaba. É uma fila infinita de pichas, uma fila pirilau de pichas. Pronto, fomos até aqui e fomos com vontade, voltando ao trocadilho. Se essas duas categorias estiverem certificadas por pessoas, sim senhor, por entidades pagas pelo Estado, e o Estado das coisas, não é? É preciso que o Estado das coisas financie a minha precariedade. E ouvir o Montenegro a dizer baboseiras. Eu, quando acordo feliz, coisa que nunca acontece, mas suponhamos, a suposição em que está tudo bem, vida sexual, vida ativa, vida contemplativa, li as minhas páginas de Séneca, os clássicos, como diz o Drummond, e os gregos não estão em atraso, consigo pôr isto tudo em dia, ler parangonas e estou imune, estou impermeável às parangonas do Público, do Expresso. E agora aproveitamos fazer uma à parte. Eu estou num ponto de lucidez, vamos lá ser pretenciosos uma vez na vida, em que prefiro o Correio da Manhã ao Expresso. O Expresso, não sei se vocês têm dado conta, aquilo é um viveiro de pessoal aliado que, então não é só os influencers. Esta malta é aliado, mas de fato e gravata. Conseguem falar do mundo com costas viradas. Eu agora vou repetir que fui um basbaque. Eu queria expressar aqui qualquer coisa, mas não consegui. Conseguem falar do mundo com as costas viradas para ele. E isto há de ter alguma beleza num certo sítio do mundo, mas eu vivo onde? Vivo onde? Não sei. A minha vida tem sido um confronto comigo mesmo e eu perco. Eu estou a apostar no cavalo errado. E isso é triste, porque quem ganha ou quem perde sou eu. E eu consigo, enquanto desdobramento, uma terceira pessoa que aposta, o Roberto Bukowski, que aposta em cavalos, eu transformado em cavalo, eu vestido em cavalo, eu centauro, perco sempre, pá. Porque o jogo não foi feito para eu ganhar. Eu dou-me conta. Desdobro mais uma vez e o intérprete diz tudo, os dois que lutam, o gajo que aposta, e depois há um quarto que observa isto tudo, que já está frágil, não é? Felizmente não usei ideia nenhuma nesses três, está tudo naquele, mas continua a ser pouco, porque eu nunca fui fecundo em ideias borboleteantes, não sei se esta palavra existe, vamos melhorar, bruxuleante, isso é normalmente aplicado ao fogo. O fogo está bruxuleado, não sei se estou a dizer bem, estou completamente desgostoso comigo próprio. Costumo estar triste com o mundo, mas hoje mudo o foco e a tristeza nasce em virtude de eu ser esta pessoa que sou. Como? Não faço ideia, porque nós somos estranhos a nós próprios. E isso, não sei, o que é que um gajo vai fazer ao psicólogo com isto? Não é? Eu sou o meu maior estranho, porque eu estive a ler poesia e o eu é um outro. Então ele que paga esta... Há pouco estava a ler umas merdas. Vamos lá pensar no que é impossível, no símbolo, no arquétipo do impossível. É muito... Não é curioso, porque essa palavra já uso volta e meia. É inesperado que o impossível de uma época seja limitado. Não é? É um impossível limitado, tendo em conta o olhar. Não é? Por exemplo, tendo em conta o Luciano, um tipo muito lá para trás, Samóstata, se a memória não me falha, este apelido é difícil de dizer, com o qual hei de fazer alguma coisa, porque é alguém que me interessa, que era apelidado pela malta da igreja. Ei, filho do diabo! Era comediante e é feitor de um tipo de comédia que se perdeu. É uma
perdeu, ou pelo menos está mais diluída, sobretudo nestes últimos anos. É uma comédia selvagem, é de frente, caralho, vou para todos os lados. Sou um bicho. E o pessoal da igreja não gostava dele. Pá, o gajo ri-se tudo, pá. Ele faz parte de um grupo muito seleto, tendo em conta a história do riso e do escárnio. Há pá, 3 ou 4 gajos na história que podemos pôr neste bolo muito requintado. É o Luciano, é o Diógenes e o Demócrito. Também tem uma parte de comédia, só que de Demócrito não nos chegou quase nada, a não ser a ideia que ele pensou no átomo. O átomo é um dos 7 sábios da Grécia. Eu não sei o livro em que li uma lista de coisas que ele escreveu e é completamente... E isso aí alinha... Já fiz um podcast lá para trás, os grandes génios da história, Leonardo da Vinci, mas Demócrito provavelmente foi um Leonardo da Vinci antes do Leonardo da Vinci. Teríamos de pôr talvez um Arquimedes. O Leonardo da Vinci é sempre a figura do gênio supremo, mas há outros, e se calhar como maior obra. Também já brinquei com a figura do Leonardo da Vinci enquanto gênio talvez subestimado, porque se lermos a obra dele relativa à cozinha, porque ele queria era ser taberneiro, e percebemos algumas obras de engenharia dele, ele falhou completamente, mas falhou. Por exemplo, havia um quebra-nozes, o gajo inventa um esquema para quebrar nozes, completamente absurdo, 3 cavalos, um gajo a cuidar do cavalo, mas para quê? É para o aparato. Do ponto de vista ele provavelmente, o Leonardo da Vinci, foi o precursor de uma espécie de comédia, o vaudeville, não é? O espalhafato, não é? Mas, concretamente, a nível efetivo, se traduzíssemos isso em Excel, isto dá pouco resultado. Mas não é para falhar, não é para falhar de génios que nós chegamos aqui. Eu estava a falar do Luciano e de Diógenes e de Demócrito, estas figuras, e depois podíamos pôr outros gajos na mesma linha, Rabelais, Swift, Diderot menos, Voltaire menos, aqui já entra noutro sítio. Diógenes e Luciano e Demócrito pertencem a uma linhagem que despertavam as fúrias dos aslastas. Procurem o que é que quer dizer este termo, mas é um tipo que é uma espécie de ativista anti-riso. Durante algum tempo encontrou-se na igreja, depois saiu da igreja e foi encontrar freiras, foi converter mulheres da vida em freiras. Estou completamente a enfabular, vocês deixam a minha língua solta, não é? E às tantas ao Evangelho do Mineiro. Esqueçam isso. Ora, estes tipos agravam-me. O Diógenes é normalmente essa a figura do gajo selvagem, o parteiro e pai e mãe da escola do cinismo enquanto escola filosófica. Agradam-me estas figuras que, diante de um poder forte, de um incómodo que é verbalizado, eles não se detêm em nada, continuam a avançar. E o Luciano é um dos poucos... ou melhor, Demócrito também raramente é visto, até porque, mesmo por terceiros, podemos pegar nessa ideia, mas ok, agora vamos ver obras concretas, e mesmo biógrafos de Demócrito, eu pelo menos não tenho acesso a isso. Não sei se chegou alguma coisa aos nossos dias. O Luciano já é um bocadinho mais fácil e é um tipo que é pouco falado. É mesmo muito pouco falado e o gajo é um escritor brilhante. Diógenes, sabemos vários exemplos, aquele que é 1000 vezes repetido, em que Alexandre o Grande lhe tapa ao sol e ele desvia-se, e depois Alexandre, se eu não fosse Alexandre, gostava de ser como tu, vivendo dentro de uma pipa. E eu, no outro dia, calhou a ser ontem, estava num festival de vinho, vi várias pipas. Não dava para morar lá dentro, mas pensei, aqui estava uma espécie de bairro para futuros Diógenes. E uma das ideias em torno do Diógenes é que ele procurava o homem bom, não é? Ia com a sua espécie de lanterna, eu acho que se chamava lucerna, não quero agora aqui em cima do joelho, mas uma espécie de lanterna à antiga, e ele procurava pela escuridão, nunca encontrou, ao que parece. E seria expectável, pela lei dos grandes números, somos muito mais, não é? 8 mil milhões de pessoas, e todas elas vergadas ao 1%, essa minoria privilegiada. É por isso que é preciso ter cuidado. Eu defendo as minorias. Sim, diz-me quais. Estás a defender esse 1%, porque há muita gente que defende, não são ativistas em nada.
Excetuando este 1%. Vocês são tramados. E pronto, não quero dizer mais nada. A respeito disso, o Luciano interessa-me, há de aparecer aqui em algum formato, nem que seja, por exemplo, no Actian, provavelmente, talvez no Complexo de Hidro. Eu quero trazer isto à tona porque o humor, a arte também, mas o humor em específico é mesmo uma terra de bárbaros e embusteiros e esquecimentos forçados e propositados, e o Luciano parece-me um desses casos. Como é que nós estamos a falar de que a comédia é isto e aquilo quando esquecemos desta figura, esquecemos do Diógenes, esquecemos até figuras mais próximas de nós, sei lá, o Gil Vicente, o Camões. O Camões também escreveu comédias. Apesar de eu, pelo menos da que eu li, não... Mas percebo, ou seja, há ali virtuosismo na língua, e isso perdeu-se. Sei lá, um Beckett, Não, eu já expressei esta ideia, não vou trazê-la à tona novamente, que a comédia, pensando na comédia mainstream, não é? Aquela, quando se fala de comédia, estamos sempre a pensar nesta comédia, ou pelo menos, se ouvimos podcast, é sempre isto, e é um erro, é um equívoco tremendo. E se realmente isto é comédia, estamos a fazer comédia como se, não houvesse comédia lá para trás. E depois entramos em hipérboles infantis. Isto é melhor, isto nunca teve melhor. E agora a comédia evoluiu. Deixem-se disso, pá. É mesmo... Provoca-me vergonha esse tipo de frases, de argumentos, de raciocínios. Provoca-me mesmo. E não estou aqui a fazer uma cama humorística para dar uma volta e dizer outra coisa. Provoca-me mesmo engulhos. E fico, caraças, como é que tu és capaz de dizer isto sem tremer a voz? Como é que tu consegues dizer, havendo um Cervantes, no nosso caso, sei lá, um Saramago, há tantos gajos pouco conhecidos no Sul, Mário Henrique Leiria, o Contos do Gintónico, o segundo não acho assim grande espingarda. Há um gajo também surrealista que chamavam o Careca, ele tem assim uns contos surrealistas também muito bons. É o Homem da Barba, não vou lá buscar o nome, mesmo o Cesarini, mesmo o Pessoa tem coisas engraçadas, pode ser lido de forma humorística, e nós estamos a fazer de conta, a comédia dita mainstream está a fazer o seu ofício com as costas viradas a tudo o que existiu, não é? Não houve vanguardas, não houve novas formas de fazer, não houve surrealismo, não houve futurismo, não houve... é mesmo uma coisa que eu acho, eu de cada vez que ouço aquilo, tu estás a construir piadas como... O que eu acho mais engraçado nisto tudo, quando se diz a comédia está melhor, nunca se escreveu, é raro ouvir isso porque o pessoal também não vai tão longe. A não ser que a discussão seja os gajos da escrita, os gajos da estética, e aí vão para terrenos minados em que, se fosse analisado friamente, percebíamos que é um engodo, é um embuste. Aquela discussão, da forma que é abordada, está condenada ao fracasso. Mas não pôr na conversa figuras realmente fortes, não sei, porque a forma como se está a escrever não dista muito, e numa pior versão de, sei lá, os primeiros escritos, o Filogelos, a primeira coleção de piadas, não há assim grande diferença. A forma, a construção, os visados provavelmente mudam. Em vez de um eunuco, é uma figura que nos diga mais, talvez um influencer. Até há um paralelismo engraçado. São os dois castrati a nível de cabeça. Ora, mas entretanto aconteceu muita coisa. Aconteceu mesmo muita coisa. Aconteceu o Cervantes, aconteceu tanta coisa, tanta forma de ver isto. E depois um gajo sobe a palco e é mesmo engraçado. É mesmo engraçado ver as próprias designações, o que é que se designa humor político. O humor político, quando é acagaçado, não sei se pode ser humor político. Não. E aquilo que pode, quando pensamos no George Carlin como o máximo do humor político, sim, se olharmos só para o mainstream. Mas agora, se abrirmos, é porque a literatura tem uma coisa que a defende e que também a fragiliza, que tem muito século nas costas. Ou seja, e depois desmonta as ideias de novo. É mais uma coisa que me envergonha quando eu... isto nunca foi feito, isto é novo. Deixa-te disso. Normalmente são coisas que já foram feitas há 1000 anos. E melhor, é isso. É muito raro ver uma coisa...
A maioria do pessoal deixa-se engodar pela pirotecnia da coisa. É muita pirotecnia. Parece um espetáculo que eu vi ontem da Ana Bacalhau. Muita pirotecnia, mas o fado, fala-me de coisa. Não há ali um Zeca Afonso, não há ali um... Não há ali um puxar ali qualquer coisa, não sinto Portugalidade, nem é sequer, qualquer coisa, não se assomou a alma naquelas canções, não é? E depois a performance é tudo disparatar para o lado para perceber que está a faltar qualquer coisa, eu não me sinto mais vivo, eu saio dali... no melhor dos casos, igual como entrei, e no pior dos casos, pior, né? Eu morri ali, parte de mim morreu ali, porque eu estava à espera, porque se a música como a arte acima de todas as artes, se a música é incapaz de nos vivificar, fechem isto tudo, não é? Fechem, ponham mais um hostel, um provisório, um hostel rotativo, que vai mudando de sítio para sítio, é preferível. E, em jeito de remate, a minha namorada está sempre a gozar comigo porque eu tenho uma cabeça muito grande e essa é a razão pela qual eu sou muitas vezes apetecível no que diz respeito ao pássaro, enquanto bicho que caga do alto. E uma coisa é certa, eu nunca fui alvo de cagadelas de pássaro, ou daquilo que eu me recordo. E muito recentemente, aqui numa janela de meses, já fui alvo de bombardeio de fezes. Bombardeio de fezes. E... tanto que já é tão normal que continuamos a conversa como se nada fosse. Aconteceu há dias, estávamos num restaurante, numa esplanada, eu sinto, foi, não foi? Limpei e continuámos a conversa. Estou neste ponto. E eu começo a dar razão a ela. Tenho a cabeça demasiado grande. Eu acho que a minha cabeça já está a ser falada entre as aves. Sabes, um bom sítio para cagar. É porque eu percebo. E ela já vai ao ponto, sim, mas põe-te no lugar das aves. Visto de cima para baixo, resta pouco espaço para ela defecar. Não é? Elas olham, mas onde é que eu vou defecar se não defecar na cabeça dele? E é o tipo de relação que nós temos. Não é? Eu sou apocado, o cabeçudo. Eu sou o cabeçudo. Às tantas sou a inspiração dos cabeçudos do carnaval. Eu quando for grande quero ter uma cabeça como a tua. Isto não alegra ninguém. Então, eu não sei se a cabeça cresce com a idade. Ou seja, eu sei que o nariz cresce com a idade, as orelhas crescem com a idade, a pila depende, o escroto, ou seja, o escroto, há ali uma fase em que o escroto interioriza a ideia de que é queijo derretido, não é? E por isso é que eu não sou muito amigo daquela ideia segundo a qual o escroto é a parte mais feia do ser humano, homem, mulher. Se é queijo derretido não pode ser feio, não é? Vocês queijo derretido na pizza, muito bom, agora um escroto. Não, é nojento. É este duplo critério que nos faz afastar enquanto pessoas lúcidas, não é? Como diz o Nietzsche, faz falta consciência intelectual. Há uma mornice de juízo. Vocês, diante de uma coisa que é semelhante só porque são partidários do queijo derretido e não partidários do escroto derretido, não gosto, não acho. Isto é a vida, é a gravidade a puxar-me pelos colhões, não é? Aos poucos, para que nós não sintamos prazer. Porque se a gravidade fizesse caralho, não é? A gravidade tem disto. A gravidade tem uma tara por colhões. Olha, isto, não sei se dá o título do podcast. A gravidade tem uma tara por colhões. Mas voltando à cabeça, o nosso nariz cresce, as orelhas crescem. A nível de nariz, tenho mediano, a orelha, já tenho uma bela orelha. E se eu viver até aos 150, transformo num dumbo. É triste a nível de beleza? Talvez, mas posso voar com as orelhas, não é? Eu nunca voei, eu nunca andei de avião. Mas possivelmente sou capturado para um circo, não é? Não se pode ter tudo. Mas o circo já não pode ter animais, sim, e homens. E aí se é, ele é visto como animal para a sociedade, mas para o circo é um humano. Vou ser humanizado no circo. É levar chicotadas. Fecho os olhos, parece tudo no trabalho. E foi mais um túnel de vento. O que é que saiu entretanto? Saiu um Actian. Belo Actian. Acho que foi o melhor até agora. Gostei mesmo de fazer aquilo. Podia ter dividido em dois, mas fazia sentido largá-lo todo, aquela hora e tal. Acho que é um belo episódio. Se acabasse ali já estava, grande projeto. Eu acho que é um projeto do qual eu me orgulho muito. O próximo, ou um dos próximos, será...
à volta do José Mário Branco enquanto figura do humor político, pensando na canção FMI. E eu não sei se... Não, isso se calhar deixo para o Actian. A nossa percepção do José Mário Branco e dessa canção em específico, há aqui uns exemplos recentes que mostram isto de uma forma, como nós higienizamos isto. Mais uma vez no Expresso saiu uma entrevista há pouco com um tipo português do FMI, e aquilo, o gajo parece que deu-se conta que é um Dom Sebastião. Ele, na cabeça dele, ele salvou o país. E é este nível de alucinação que nós temos a comandar as nossas vidas. Mas se um Actian, grande episódio. Partilhem. Eu acho que eu normalmente não faço isto de forma tão vivaz, mas aquele episódio merece ser partilhável. É um grande episódio. O que é que saiu mais? Saiu o segundo episódio do Seinfeld, onde eu comento a série. Saiu Cancãs, o Aquiles, o do Chão, o Cabaré Rabelais, essa coisa toda que já falei, em parte, não é? Nunca fiz um episódio, olha, agora vou-vos falar do Cancã, vou-vos falar do que é isto. Não sei, talvez em cada um desses episódios essa é uma possibilidade, fazer uma espécie de pós-fácil, não é? Ver de fora um projeto que terminou. O Cancã não sei, entretanto, eu não sei se falei, se um episódio especial do Cancã, o episódio 300, 1 hora e tal de Cancã, porra, grande, enfim, foi um projeto mastodôntico fazer aquilo. Do Chão, Cabaré Rabelais também é uma cena, mas não vou falar, senão às tantas estou-me a repetir. Se eu não sou robô, também é um projeto novo. Gravei o quê? Gravei um Peixe Fresco, não sei quando é que vou lançar, também um anedotário, Complexo de Hidro, que eu vos disse que saiu na outra vez, e tenho também aqui uma ideia pensada em torno da série Severance, só que como tem tanta coisa, eu já estou com mais projetos que tempo, por isso tenho de matar aqui mais um ao outro para conseguir entabular conversa com mais uma novidade. E este é o meu nome, qual? Não faz ideia. Não faz ideia, o menino, não faz. Chamo-me Roberto Gamito, este foi o Túnel de Vento. Beijinho na boca, como não podia deixar de ser, palmada pedagógica nas nalgas e até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento.